nós tivemos essa questão da geóloga Venina, e aí apareceu esse nome Salvaterra, e eu procurei saber no Gás Energia, uma empresa com uma performance muito boa, contratada várias vezes na Petrobras em várias áreas. Participação em Passadina. A minha participação em Passadina... Só um minuto, presidente, com licença. Doutora Graça, eu perguntei se a senhora conhecia a empresa e conhecia a modalidade de contratação dessa empresa. Não. E quem foi o responsável. Porque essa empresa pertence à senhora Venina, uma ex-funcionária. Eu não sei. A minha preocupação é justamente essa. A Venina tinha o marido que tinha uma empresa que trabalhava na Petrobras. A senhora também tinha um marido que tinha uma empresa que trabalhava na Petrobras. Se isso era um hábito dos funcionários da Petrobras, de terem parentes trabalhando na Petrobras com empresas vinculadas a esses parentes. Eu acabei e falo de novo sobre a C. Foster, que fez pequenos serviços prestados à Petrobras em áreas que eu não atuava. E dentro dos nossos princípios, né, o decreto que veio e as circulares internas de nepotismo, não caracterizava-se nepotismo porque não estava na mesma linha hierárquica. E Salvaterra nunca soube que essa empresa fosse da Venina. Eu acho que foi do marido dela durante um tempo, e eu não sei se a Venina, na área que ela atuava, ela contratou essa empresa. Eu não sei disso. Mas eu sei que a área de Gás e Energia contratou essa empresa. Participação em Passadina. Eu tive uma participação em Passadina bem no final do processo. Foi quando a refinaria já tinha sido comprada, os 50%, os 100%, veio o laudo arbitral e a diretoria da Petrobras entendeu que nós deveríamos recorrer, a menos que a Astra abrisse mão de todas as outras ações em paralelo que ela tinha. Então, a minha participação como diretora foi no final do processo, então não na aquisição. Dizer que Passadina é um negócio ruim em 2015, em 2014, é fácil, porque a gente tem todos os dados da economia no Brasil, nos Estados Unidos. A questão de Passadina lá atrás, naquele momento, lá atrás, de fazer uma revamp e tudo mais, pareceu ser um negócio positivo. Com relação ao Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou essa refinaria, ele não teve todos os elementos para aprovar ou reprovar a refinaria. Então, faltaram elementos. Essa foi uma das conclusões da Comissão Interna de Apuração. Com relação à riqueza ou não dos outros dirigentes da companhia, o meu convívio com eles, fora daquela quinta-feira, naquela sala de reuniões, era mínimo. Eu não ia na casa deles, eles não vinham na minha casa. O carro que eu conhecia, que eles tinham, é o motorista que leva para um lado, para outro. Então, eu nunca tive convívio social com essas pessoas. Aliás, isso é muito comum na diretoria da Petrobras, especial naquela diretoria passada. Então, eu não sabia da riqueza dessas pessoas. Com relação às transferências de bens que eu fiz para os meus 2 filhos, eu transferi uma casa na Ilha do Governador, que eu construí durante 25 anos, e transferi essa casa para os meus 2 filhos, e comecei esse processo bem no início do ano de 2012. Um apartamento no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. Também transferi para minha filha mais velha, onde mora o pai dela. E um apartamento em Búzios, que está ainda em processo. Por que foi feito isso? Eu tenho um apartamento que eu moro em Copacabana e quis que meus filhos tivessem já dividido aquilo que eles queriam ter. Um queria ficar em Búzios, os outros queriam dividir a casa na ilha porque pensava em casar. Então, a minha casa na ilha, foram 25 anos de construção dessa casa, toda a minha vida. Eu comecei construindo no Centro de Pesquisas da Petrobras e terminei de construir essa casa fazendo obra. Construía e quebrava, né? Então, foi uma obra de arte mesmo. Uma casa bastante simples, que eu tenho muito carinho por ela, e ela pertence aos meus 2 filhos. Próximo. E eu disse também, eu não demiti diretor nenhum, porque eu não tenho esse poder, eles saíram quando eu cheguei, não sei como foi o entendimento que teve.
Tem uma advogada da Petrobras que está aqui, me acompanhando, a doutora Elizabeth. Ela pede para avisar que Salvaterra era do marido da Avenina e os contratos eram dentro do abastecimento. Eu achava que eu tinha contratado eles também no Gás Energia. Então, talvez eu tenha cometido um engano aqui. Mas eu creio que o Gás Energia também contratou. Eu creio. Na verdade, são 3 contratos da Salvaterra, inclusive um na sua área. Então eu acho que sim. Eu darei a palavra ao deputado Jorge Sola, antes dando a palavra ao deputado Marcos Rogério pela liderança do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora Graça Foster, ex-presidente da Petrobras. Senhor presidente, faço uso da palavra nesse momento para ressaltar os trabalhos desta CPMI, que tem aqui 2 membros do PDT participando, o deputado Félix Mendonça e o deputado Everton Rocha, que são do PDT, mas para fazer também algumas observações. Não bastassem as denúncias envolvendo as diretorias da Petrobras, não bastassem as confissões de ex-diretores que roubaram a empresa, de operadores, de doleiros, digo de ex-diretores que fizeram porque houve, de alguma parte, confissões. Não bastasse a exposição negativa da empresa no Brasil e fora dele, não bastasse a desvalorização da empresa e os consequentes prejuízos para, principalmente, os acionistas da Petrobras e os brasileiros, porque é uma estatal, a senhora Graça vem aqui e afirma que uma ata do Conselho de Administração da Petrobras, que reconhecia os bons feitos, os bons préstimos do senhor Paulo Roberto Costa, é falsa ou não é oficial. Não. Ou não é oficial. Não. O governo publicou um documento falso. Quem fez ou mandou fazer essa ata? Vossa Excelência não é obrigada a responder perguntas deste parlamentar que faz considerações pela liderança. Eles não podem perguntar, isso já ficou pactuado aqui. Por Vossa favor. Excelência não precisaria nem de informar que eu mesmo estou informando. Vossa Excelência, quando estiver presidindo, faça o comando da sessão. Senhor presidente, mas faço essas ponderações apenas porque a nobre convidada, agora há pouco, fez menção de que aquela ata não partiu oficialmente. Eu estava aqui no momento em que a senhora estava falando. Então, foi publicado um documento falso? Se foi, com todo respeito, isso mostra a fragilidade ou o grau de insegurança da empresa. E aí a minha pergunta, a senhora não é obrigada a responder, repito. Essa circunstância ou essa situação perdura? Qual o grau de confiança nós temos de que aquilo que sai da reunião do Conselho de Administração e aquilo que é publicado confere com a verdade, confere com aquilo que foi decidido no âmbito de uma reunião do Conselho de Administração? Eu penso que isso é importante e digo a Vossa Senhoria, não conheço Vossa Senhoria pessoalmente, apenas, como a senhora disse agora há pouco, com relação a um outro personagem, pela televisão, conheço das CPIs e também da mídia. Vossa Senhoria me parece uma pessoa proba. Vossa Senhoria se apresenta e das ocasiões que teve prestando esclarecimentos às CPIs, a essa agora e às que participei também, a CPI mista, sempre me pareceu uma pessoa proba, uma pessoa séria. Mas, infelizmente, a Petrobras foi alvo de circunstâncias desastrosas. E aí não é a Lava Jato que está colocando a CPI, a Petrobras para baixo. São aqueles que fraudaram a Petrobras que o fizeram isso. Então, cumprimento Vossa Senhoria por vir mais uma vez a essa CPMI, mas gostaria que fosse esclarecido, senhor presidente. Encerro dizendo, gostaria que fosse esclarecido, embora Vossa Senhoria não é obrigada a responder à indagação que faço, com relação a essa ata, oficiosa ou oficial, quem fez e por que publicado? Bom, eu gostaria de... Posso, presidente? A fica à vontade, se ela quiser fazer algum comentário, ela tem o direito à palavra. Falar, sim. Se não, também tem o direito a não responder. Mas, presidente, posso Se falar? Vossa Excelência assim Saber quantos desejar, advogados ela tem a palavra, a doutora Graça Foster, por favor. Eu gostaria de responder, deputado Marcos Rogério. Eu vou falar por mim.
uma ex-presidente da Petrobras e uma ex-conselheira, né, porque eu, como presidente da Petrobras, era conselheira. O atual presidente, o atual conselheiro, ou outros conselheiros e outros presidentes podem discordar de mim de qualquer forma. Não é condizente a própria fala do ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto, e o que está escrito no texto dessa ata. Essa ata é uma ata oficial que eu assinei, porque eu era conselheira. Então, a Graça, eu, Maria das Graças, estou dizendo que, na minha opinião, ao sair um diretor, não há razão para elogios. É só isso que eu tenho a colocar. Ou seja, ela é oficial, mas ela não é própria, digamos assim. Então, quando eu sair agora... Não é autora, não. Quando eu sair, não tem elogios à minha pessoa, não tem elogios à pessoa dos nossos diretores. Essa é uma coisa que eu queria deixar. E uma outra que é muito importante para mim, mas muito importante, o meu reconhecimento, mais uma vez aqui, do bem que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, está fazendo à Petrobras. O bem, mas é um bem. Né? Nós trabalhamos no jurídico da Petrobras, o jurídico da Petrobras trabalha dedicadamente. Quando eu era presidente da Petrobras, recentemente deixei de ser, nós colocamos uma equipe inteira dedicada à Operação Lava Jato. É chegar na portaria, eu recebi pela primeira vez a Polícia Federal dentro da Petrobras numa sexta-feira de reunião. Nunca tinha acontecido na vida a entrada da Polícia Federal na Petrobras. E lógico que eu fiquei bastante tensa e os levei para a sala de reunião, a minha sala de reunião, conversamos e disse para eles que tudo que eles precisassem, todos os documentos, tudo que eles quisessem, nós íamos trazer. Eles olharam tudo e a partir daquele momento foi criado um procedimento para que tudo o que eles precisam nós atendemos a tempo e a hora. Eles entram no prédio a hora que eles querem, a hora que eles precisam entrar. Então, eu tenho certeza que serei criticado pelo que falo, mas reconheço que a Operação Lava Jato faz um bem à Petrobras, sim. Apesar de todo esse transtorno, de todo esse constrangimento, que o único responsável somos nós, não é a polícia. Nós somos os responsáveis. Muito bem, com a palavra o líder Rubem Bueno, em seguida o deputado Jorge Sola. O líder tem preferência, deputado. Depois, senhor presidente, senhor relator, senhores vice-presidentes, senhora convidada, mais uma vez a estar aqui na Câmara, no Senado, se dispondo a falar a CPI da Petrobras. E a sua última frase é uma frase que soa bem aos ouvidos daqueles que querem ver um país decente, uma empresa decente, orgulho do povo brasileiro. Tenho certeza que a senhora também tem orgulho de ser brasileira e orgulho de que a Petrobras seja uma empresa decente. Quando a senhora fala da Operação Lava Jato, que esta é uma operação do bem, é algo do bem que está acontecendo, a senhora contradiz a nota oficial do PT, Partido dos Trabalhadores, que desancou publicamente o juiz Sérgio Moro. Publicamente, nota oficial. Quando a Operação Lava Jato estava andando, desanca publicamente. Agrediu o Ministério Público, Justiça Federal, enfim. Esse é o papel de tentar desqualificar alguém que está fazendo bem. Nas suas palavras, que eu avalizo, que eu também digo que está fazendo bem. O que nós estamos aqui discutindo é que os prejuízos causados são tão graves, tão profundos, que vai levar muito tempo, muitos anos para recuperar este período em que a Petrobras foi assaltada por uma organização criminosa, das indicações políticas, cujas indicações políticas, imagine que agora nós temos uma lei anticorrupção de 2013 regulamentada, agora nesta semana com a crise que aconteceu, 19 meses depois a presidente Dilma regulamenta a lei anticorrupção. Nesse período o que aconteceu? Da maior gravidade. E no seu regulamento, ela simplesmente revoga a lei anticorrupção. Da primeira empresa para o acordo de leniência, né? Agora é um cartel, que é um cala-boca para os empreiteiros não falar o que tem que falar na delação premiada à Justiça Federal. E o segundo ponto é que agora a autoridade pública que vai comandar o inquérito. Eu imagino
eu imagino José Sérgio Gabrielli, petista de carteirinha, imagino ele presidindo um inquérito contra a Vacari, contra o Nestor Severo, contra o Renato Duque. Imagino o que seria, né? É colocar alguém para cuidar daquilo que não deveria nunca cuidar, nem estar próximo, até porque não tem isenção para isso. Então, estou fazendo esse comentário porque, ao publicar esse decreto que regulamenta a lei anticorrupção, mostra claramente, depois de 19 meses, em plena crise, é para dar uma forma e um cala-boca àqueles que estão presos, os grandes empreiteiros presos, estão lá fazendo delação premiada. Quer dizer, para intimidar aqueles que estão depondo da justiça e ajudando a fazer o bem, como a senhora disse. A Polícia Federal, Ministério Público Federal, juiz Sérgio Moro, né, o ministro Teori Zavascki, cumprindo com o seu papel. Todos eles. Eu imagino, se fosse o ministro de Minas e Energia, o ministro Lobão, presidindo o inquérito. Ele agora é um indicado no processo. Está sendo investigado. Eu estou só colocando isso da importância das suas palavras. Para concluir, deputado. Para que o país tenha realmente este caminho do bem, este caminho bem de apuração, de ajudar, e o parlamento ajudar, nós ajudarmos a criar mecanismos legais para que isso nunca mais volte a acontecer na nossa Petrobras e nenhum setor da vida pública brasileira. Com a palavra o deputado Jorge Sola, em seguida o deputado Augusto Coutinho. Obrigado, presidente. É bom que a gente contribua para a apuração, porque, inclusive, para essa finalidade, nós entramos com alguns requerimentos que eu espero que sejam aprovados, para que a gente possa ouvir não só a ex-presidente Graça Foster, mas também o ex-presidente Joel Renault, para que a gente possa ouvir não só o Barusco, mas também possa ouvir o Sebastião Henrique Vilarinho, que foi diretor de 93 a 99, Antônio Carlos de Agostini, que foi diretor também no mesmo período, José Coutinho Barbosa, esse é muito famoso nos bastidores da mídia, inclusive, que foi presidente no período de 99, e o German Efromovich, que foi proprietário, ou é proprietário da Marítima, né? Porque a Marítima participou de um caso escandaloso na história da Petrobras. Escandaloso, não vou nem detalhar aqui como é que uma empresa que não tinha um patrimônio de $1 milhão, não tinha nenhuma experiência, foi contratada por dois contratos superiores a $2 bilhões e começou a crescer depois que o Antônio Carlos de Agostini assumiu a superintendência de engenharia da Petrobras. E com concorrências que o senhor Joel Renault assinou, contratos muito esquisitos. Mas vamos apurar não só o período da presidente Graça Foster, vamos apurar o período do Joel Renault. Se quer apurar, se quer combater a corrupção, vamos apurar. E ficou muito claro aqui pelo depoimento da senhora Graça Foster que a versão do Barusco é completamente inverossímil, porque ele não tinha posição na empresa para fazer o que ele disse que pôde fazer sozinho. Aí eu lhe pergunto, primeiro, se a senhora tinha, dentro da empresa, se circulava essas informações. Inclusive, como é que dentro da empresa circulava as informações do contrato da Marítima, e se as informações que na mídia, na época, foram denunciadas. Mas era uma época, todo mundo sabe aqui também, era a época do governo FHC, onde a Procuradoria-Geral da República era engavetadora geral da República, onde a Polícia Federal era proibida de apurar situações dessa natureza, onde o Ministério Público era amordaçado. Agora eu lhe pergunto, a Petrobras internamente também foi proibida de ter qualquer apuração com tantas denúncias que aconteceram naquele período? E mais, ontem a Justiça Federal decretou uma nova prisão preventiva contra o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Não vou chamar de baiano, que não merece essa alcunha, até porque não é baiano, né? É Fernando Soares. O Fernando Soares foi preso porque ficou bem patente uma obstrução da CPI da Petrobras de 2008, 2009 e 2010, e o CEF, na sua delação, registrou R$10 milhões pagos a Sérgio Guerra e Ciro Nogueira, para que a questão fosse resolvida. Não é importante que se ouça aqui o Fernando Soares? Por que o Fernando Soares não pode vir aqui ser ouvido? O que é que estão escondendo? A matéria de terça-feira do repórter Aguirre Talento da Folha de São Paulo diz que membros desta comissão, não sou eu que estou dizendo não, presidente,
O repórter Aguirre Talento, da Folha de São Paulo, disse na terça-feira... Para concluir, deputado. Para concluir, que membros desta comissão estão blindando o Fernando Baiano. Como é que uma comissão como essa pode se propor investigar com seriedade e isenção, deixando de fora, deixando de ouvir, deixando de trazer aqui uma pessoa como Fernando Soares, com já o que foi apurado em relação ao envolvimento dele? Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ser operador do PMDB, do esquema do Lava Jato, e não pode ser blindado. E mais, concluindo, Jaime Oliveira Careca não vai ser chamado? O consultor Júlio Camargo, que admitiu publicamente propina na delação premiada, não vai ser chamado por essa CPI? Por que nós estamos deixando de chamar alguns? Para concluir, uma pergunta para concluir. Queria saber se a senhora conhece o Fernando Soares, se sabe de reuniões que ele tenha participado, se conhecia alguma denúncia em relação ao envolvimento dele, se sabe algum indício a mais do que foi alegado de que ele é operador do PMDB na Lava Jato. Muito bem. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Silas. Só para esclarecer a fala do deputado que me antecedeu, o relator, ele aprovou o requerimento ou ele colocou no plano de trabalho dele, ouviu o Fernando Baiano? Presidente, pela ordem também. Pela ordem, Lelo Coimbra. O plano de trabalho... Lelo Coimbra, presidente, do tio só Lelo, deputado Lelo. Só para concluir minha questão de ordem. O plano de trabalho é de conhecimento público e está disponível em todos os sites da Câmara, e os senhores acabaram de receber. Mas o pessoal colocou em senhor presidente, ele respondeu a minha pergunta. Eu não conheço o plano de trabalho. Objetivamente, a resposta é não. Não, exatamente. É não. Deputado Lelo Coimbra. Está respondido ao PT, então. O PT responde ao PT. O PT responde ao PT. Estão de relator, tem requerimento. O PT responde ao PT. Senhor presidente, pode apresentar. O PT responde ao PT. O PT apresentou o senhor pode apresentar. Depoimento do senhor Fernando Baiano. O PT Qual o medo que vocês têm de ouvir Fernando Soares? Vamos chamar Chama o homem, o relator de vocês. Era para ter sido chamado. Não sei que vocês estão com medo de ouvir Fernando Soares. Nós vamos ter urgência para votação. O PT vai ter urgência para votação. Antes, porém, volta a palavra para o relator. Qual é o medo de trazer o presidente da Petrobras para cá? Deputado Sola. Na época... Volta a palavra do relator Luiz Sérgio. Pede para a turma ali se acalmar. Eu acho que eu sempre tive calma aqui, isso não é problema comigo. Em relação, quando o plano de trabalho foi apresentado, nós tínhamos algo em torno de 220 requerimentos apresentados. Hoje já se totalizam 538 no último momento que eu verifiquei. Evidentemente que dobrou o número de requerimentos, então também não era possível que no plano de trabalho pudesse se apresentar todos os requerimentos. Apresentei aqueles que achava importante para o início dos trabalhos. Muito bem. Feito esclarecimentos, deputado Lelo Coimbra. Presidente, só para deixar claro, nós somos 5 deputados do PMDB aqui nessa CPI. Ao citar o PMDB na forma como o deputado citou, ele está fazendo uma alusão a algo que não existe e que não existiu. Esses deputados que aqui estão não têm compromisso de fazer cobertura de ninguém. Todos aqueles que foram citados, todos aqueles que estejam citados, se for preso, se fez delação premiada, têm que estar sendo chamados para cá. Na alusão que é feita, só seria possível se, eventualmente, um requerimento convocando o senhor Fernando a essa CPI, no momento das decisões que foram feitas, junto com os subrelatores, onde eu também estava presente, eu, o Peronde, mais o Celso Pancera, se tivesse sido lá dentro, evitado que fosse debatido, evitado que fosse extraído, ou eventualmente se viesse aqui e tivesse uma articulação para impedir que fosse aprovado. Mas eu quero fazer esse registro, não dá, do mesmo forma que algumas leviandades são ditas que estão acontecendo, outras leviandades também não podem acontecer. Volta a palavra do deputado, do relator Luiz Sérgio. Não, eu, ao abrir aqui os trabalhos, disse que não estava aqui
nem para perseguir e nem para proteger ninguém. Então, não procede que esteja materializado aqui nenhum acordo para proteger quem quer que seja e nem poder perseguir a quem quer que seja. E todos os requerimentos... A palavra está com o relator Luiz Sérgio. A palavra está com o relator Luiz Sérgio. Presidente. Questão de ordem, presidente. Paciente. Jorge Sola, ordem, companheiro Jorge. Calma, companheiro Jorge. Deputado delegado Valdir. Deputado delegado Valdir. Deputado delegado Valdir. Deputado delegado Valdir. A palavra ao relator Luiz Sérgio. Senhor presidente. Sola e deputado, por favor, companheiro. Deputado Sola e deputado Valdir. Passa o Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Deputado delegado Valdir. Deputado delegado Valdir. Sola também, deputado Sola. Deputado Sola, por obséquio, deputado delegado Valdir. Talvez, pode colocar a ordem na casa. Talvez. A palavra está com o relator Luiz Sérgio. Vamos respeitar a palavra do relator. Quero pedir desculpa ao senhor, presidente. Ao senhor, ok, tudo bem. Ok. Que está esclarecendo aqui a questão de ordem que foi colocada. Eu acredito que uma sessão que começou às 9h30 e já são 15h30, quer dizer, o excesso de hora sem almoço, eu acho que vai esgotando um pouco, mas o importante é que a gente possa se acalmar e dar continuidade a vários parlamentares aqui. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado Luiz Sérgio. Vou passar delegado Valdir. Questão de ordem. Vou passar a palavra, vamos seguir aqui Vamos ouvir agora o deputado Augusto Coutinho. Vamos seguir o trabalho. Presidente. Vamos lá, deputado. Doutora Graça Foster, consta que o nome de Vossa Senhoria não tem sido envolvido até o momento nas delações premiadas colhidas pelo Ministério Público e pela Justiça Federal. Há 15 dias, mais ou menos atrás, o ex-presidente Sérgio Gabrielli esteve aqui nessa CPI e cinicamente afirmou que não houve corrupção sistêmica na Petrobras. Ele afirmou aqui. Nós podemos ouvir. E aí o presidente Sérgio Gabrielli, seu companheiro de partido. E aí eu pergunto, presidente, na sua visão, houve corrupção na Petrobras? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: a senhora nunca ouviu nem recebeu nenhuma denúncia como presidente, nem como diretora da empresa, de que as empresas de construção faziam cartéis para aumentar os preços nas concorrências públicas da Petrobras? A outra pergunta: a senhora nunca recebeu também denúncias, nem como presidente, nem como diretora que foi, de que seus diretores recebiam propinas e que operavam a distribuição de recursos para partidos políticos da base do governo a qual a senhora servia? É uma outra pergunta. No meio disso, aqui inclusive já foi falado que a senhora Venina Veloso veio e falou com a senhora, e numa entrevista à Rede Globo se dizia, inclusive, que tinha intimidade com a senhora, entregou documentos, e que queria, inclusive, olhando nos seus olhos, dizer à senhora o que estava acontecendo, o que ela percebia acontecer na Petrobras. E a senhora, como uma mulher de uma vida que tem demonstrado na Petrobras, e como disse no começo até então, nada a questionar ou nada tem de indícios de seu envolvimento nessa roubalheira toda, eu pergunto se nunca a senhora teve a curiosidade ou a intenção ou a perspicácia de ir atrás do que estava havendo.
porque é um escândalo que nunca se viu de roubalheira, que numa operação que a Polícia Federal fez para ver lavagem de dinheiro, se encontrou um dos maiores escândalos do planeta que se tem conhecimento. E que Vossa Senhoria era presidente dessa empresa, da Petrobras. E essa é uma questão. A outra questão que eu queria fazer uma pergunta. Existem denúncias, eu sou de Pernambuco, e que inclusive na obra de terraplanagem da refinaria Abreu e Lima, a obra foi inclusive executada em um momento inoportuno, e que em virtude das chuvas, e que por isso a Petrobras obteve um enorme prejuízo por causa do tempo, do momento inoportuno que foi executado. Se Vossa Senhoria tinha conhecimento disso. Para concluir, e só apenas, deputado, para concluir. Presidente, dizer apenas o seguinte, concordar com a senhora que, diante de tudo isso, e aqui reconhecendo e não imputando a senhora a sua seriedade como gestora pública, mas dizendo que é lamentável que a senhora, gerindo essa empresa, e aí concordar com o que a senhora disse, que realmente a Petrobras merecia uma gestora melhor, porque precisava se ter identificado o que estava acontecendo na Petrobras, e a senhora me parece que não identificou. Era só isso. Bom, deputado, com relação à corrupção, se ela é sistêmica ou ela era institucionalizada na Petrobras, eu concordo com o ex-presidente Gabrielli. A partir do momento em que eu não sabia, como diretora e como presidente, e passei a ter as informações depois da Operação Lava Jato, eu não posso caracterizar a corrupção como sistêmica institucionalizada. Então, esse é o princípio. A Operação Lava Jato veio, nós fizemos uma série de comissões internas de apuração. Nós, através dessas comissões internas de apuração, identificamos algumas práticas que apontavam para a formação de cartel, e a Petrobras não tem os elementos que a polícia tem, que o CAD tem, para confirmar tudo isso. E o que nós fizemos a favor da companhia foi criar uma investigação interna à Petrobras, que está em curso. Essa investigação interna vai levar de 2 anos para que ela seja completamente concluída, com 2 escritórios independentes, um americano e um brasileiro, e essa investigação ela está em curso na Petrobras. Além disso, o nome dos escritórios é TRW e Gibson. Gibson americano e TRW, eu acho que é o nome em português, mas é do escritório em português, eu confirmo esses nomes. Mas é uma investigação ampla dentro da Petrobras. Todos os computadores são investigados, são copiados. Então, isso aí de forma ampla e restrita dentro da companhia. Então, veio a Lava Jato, veio as comissões internas de apuração. A comissão interna foi uma exigência do Comitê de Auditoria, da auditoria contratada que nós temos, a Price, e nós fizemos esse trabalho. E a partir daí, nós teremos novas informações para colaborar com a Polícia Federal, com os órgãos de controle. Eu não caracterizo, não considero essa corrupção de forma sistêmica dentro da companhia, uma vez que eu, de fato, não sabia até a hora da Operação Lava Jato. Concordo com o senhor que a Petrobras merece um gestor melhor do que eu, que pudesse ter identificado essas práticas, mas também gostaria de deixar bem claro, por conta dos diretores que estavam comigo, de 2012 até a presente data, até o dia 6 de fevereiro, quando todos nós pedimos demissão da companhia, nós éramos uma outra diretoria. E esses diretores que trabalharam junto comigo até então, não há nenhuma denúncia em relação a eles. Nós entendíamos que aquele era o momento de nós sairmos. Nós criamos uma investigação interna ampla, e a forma mais isenta, mais transparente de tudo acontecer
era que nós saíssemos da direção da empresa. Então, nós pedimos demissão e saímos da companhia e foram colocados novos diretores, um novo presidente, que tem muito mais tempo para trabalhar para a companhia do que ficar respondendo o tempo inteiro, justificando os atos dentro da companhia. Então, tem dois momentos de duas diretorias. A nossa diretoria, a minha diretoria, os meus diretores pediram demissão. Ok, com a palavra o deputado Léo Brito, segue o líder Bruno Araújo. Bem, senhor presidente, queria saudar também a nossa depoente, Graça Foster, dizer da minha confiança na sua idoneidade e também na sua competência. Falar primeiro, presidente, aqui sobre o que eu considero alguns equívocos que foram falados aqui pelo líder do PPS. Primeiro deles, falar sobre indicações políticas. Todos os que estão envolvidos até agora na Lava Jato, principalmente os que eram da diretoria, eram funcionários de carreira. Então, a gente precisa ter cuidado sobre isso. A outra questão é também um equívoco dizer que o decreto da presidenta Dilma sobre a lei anticorrupção determina que a autoridade máxima vai conduzir inquérito. Não vamos confundir acordo de leniência, processo administrativo com inquérito. Inquérito é autoridade policial. Então, outro equívoco aqui. E também falando, como vários que falaram aqui, sobre prejuízo. E eu acho que esse é um foco central na nossa investigação aqui. Porque se fala em roubalheira, em roubo, em assalto, em prejuízo. E, efetivamente, essa comissão aqui tem que ir a fundo nessa questão do prejuízo que efetivamente aconteceu em relação à Petrobras. E aí, para a gente historiar um pouco aqui, a Lava Jato começou em 2008, né? Então, nós já temos aí muito tempo, 7 anos que essa operação está em voga. Nós tivemos aqui nessa comissão 4 depoimentos, um ficou calado, que foi o senhor Renato Duque. Nós temos a mídia investigando, nós temos o MPF, temos a Polícia Federal, temos a Justiça Federal, inclusive fazendo vazamentos seletivos, que aí é outra coisa que é a nossa crítica do PT em relação a isso, e temos a oposição investigando. E até agora, vejam bem, senhores, até agora, e aí foi falado muito sobre a questão das licitações, até agora eu não vi, e aí eu gostaria que alguém me dissesse, qualquer funcionário da Petrobras que tenha sido indiciado, denunciado, que fizesse parte de comissões de licitação dentro da Petrobras. Até agora eu não vi isso. Lá, se no município de Santa Rosa do Purus, uma prefeitura que tem relação com empresas, tiver um escândalo de corrupção relacionado a isso, certamente vai ter alguém de comissão de licitação envolvido nisso. Então, isso para mim é muito estranho. E aí é algo que nós precisamos investigar a fundo. E nesse sentido é que eu faço as minhas perguntas exatamente para tentar dar um clareamento sobre essa situação. Primeiro, conforme os depoimentos dos próprios acusados, as empresas definiam como e quais participariam das licitações e os preços a serem ofertados, estabelecendo previamente as vencedoras. O sistema de governança da Petrobras teria condição de detectar tais práticas no processo licitatório. O senhor Pedro Barusco afirmou que não houve irregularidade nos contratos da Petrobras. A senhora considera que no período em que esteve à frente da empresa tem acontecido superfaturamento em contratos da Petrobras com as empresas envolvidas? Se houve, quais foram as providências que foram tomadas? Para finalizar, senhor presidente, a senhora considera que um diretor como o senhor Pedro Barusco teria condições de influenciar nos processos de licitação dentro da empresa? E, por fim, já tivemos depoimentos aqui aduzindo que eventuais propinas advinham de lucro de empresas, enquanto já foi aduzido que foi do prejuízo da Petrobras. Na sua opinião, como servidora de carreira e que ama a Petrobras, que já disse aqui, ética na vida pública, é tida como uma servidora exemplar, a prática de cobrança de propina para diretores da empresa causou prejuízo efetivo à Petrobras? Se não, foi a quem? Foi às empresas? Era isso, senhor presidente. Obrigado. Bom, os procedimentos internos da Petrobras não foram capazes de identificar as práticas cometidas dentro da Petrobras.
E eu continuo achando que, por mais melhorias que nós possamos fazer, dificilmente práticas ainda melhores serão capazes de identificar o que se acerta num jantar, o que se acerta no almoço, o que se acerta não sei onde. Então, eu não posso, de fato, dizer que era uma corrupção sistêmica institucionalizada. O que eu tenho lido é o que eu sei. O que eu tenho ouvido de depoimentos é que essas práticas, elas eram intensas até o ano de 2012. E que depois disso, esse suposto cartel, ele se desfez. Então, o que eu posso dizer ao senhor é que eu não tenho nenhum indicador de que tivessem havido essas práticas na minha gestão como presidente da Petrobras. Mas até 2012 eu era diretora da Petrobras. E eu lá também não percebi tais práticas, porque os nossos mecanismos não eram capazes de detectar tudo isso. Então, eu não tenho nenhuma informação de que comissão de licitação tenha sido operada para dar resultado para um ou para outro. Eu acho também que, aí é o entendimento que eu tenho, né? As empresas pegarem suas margens e, com essa margem, ela pagar propina, na próxima licitação que ela fizer, ela vai jogar esse pagamento no preço. Então, quem paga a conta é a Petrobras. Esse é um entendimento primário que eu tenho. É primário. Não sei, eu acho que tudo isso está sendo pesquisado, está tudo isso sendo avaliado, né? Todas as investigações estão sendo feitas. Agora, eu não consigo entender alguém que paga propina com a sua própria margem. Eu não sei disso. Para mim, quem perdeu duplamente, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista econômico, é a Petrobras. Senhor presidente, presidente. Questão de ordem? Eu estou pedindo a Vossa Excelência a consideração. Meu nome foi citado como se eu tivesse dito inverdades aqui. E eu não disse inverdade. Eu gostaria de responder com o direito que tenho à resposta. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, eu sempre digo às pessoas que quem fala do que não sabe, fala da própria ignorância. Quem fala do que não sabe, fala da própria ignorância. O decreto presidencial que regulamenta a lei anticorrupção, diz lá o decreto que a autoridade pública, ou o ministro, ou o diretor da Petrobras, vai abrir processo administrativo e vai presidir. Você falou de inquérito. Inquérito. Eu não disse inquérito policial. Não venha com essa história. Eu não disse inquérito policial. Eu disse dentro da empresa. E quero que me garanta a palavra, senhor presidente. Eu não falei sobre inquérito policial. Não venha colocar na minha boca o que eu não falei. O que eu não falei. E mais, eu estou aqui com o texto do doutor Modesto Carvalhosa, um dos autores da lei das SA, um dos mais respeitados do Brasil, com livros publicados. Baseado no seu parecer é que eu estou falando. Eu não estou inventando algo que não esteja naquilo que ele escreveu, que está no decreto de regulamentação da lei anticorrupção. E mais, senhor presidente, a indicação política existe. Se montou uma quadrilha, esta quadrilha tomou conta da Petrobras nas palavras dos diretores presos, na delação premiada, indicada pelo PT, pelo PMDB e pelo PP, com propinas e percentuais indicados para cada um, e os operadores de cada um. Concluindo, deputado. Quero só concluir, dizer que eu não vim aqui dizer inverdade. Eu vim aqui dizer a verdade daquilo que está escrito no parecer do doutor Modesto Carvalhosa, autor da lei das SA. Com a palavra o líder Bruno Araújo, segue o deputado Lelo Coimbra. Senhores, boa tarde. Doutora Graça Foster. Apenas começar, apenas pela última referência que Vossa Senhoria fez sobre pagamento de propinas, de que quem paga é a Petrobras. De fato, nós temos que deixar mais claro. Quem paga essa propina são trabalhadores que aplicaram o FGTS na Petrobras, são os acionistas, é o homem mais simples abastecendo o seu carro em qualquer posto brasileiro. Petrobras repassa da mesma forma
um eventual prejuízo que teve a quem de fato paga essa conta, que é o consumidor brasileiro. A carreira de Vossa Senhoria é uma carreira exemplar, uma carreira que mostra como esse país é fantástico na possibilidade de permitir a mobilidade, como a empresa Petrobras é uma empresa que possibilita a carreira do seu corpo funcional, de estagiária a presidente da República, a presidente da empresa. Mas é importante lembrar que Vossa Senhoria, e não falha a memória, todos acompanharam pelo noticiário, assumiu a empresa no seu discurso de posse, fazendo claramente críticas à gestão anterior, com mudança no modelo de procedimento. Agora, a história fria e a história, ela vai resumir essa passagem de uma brilhante funcionária que chega à presidência de sua casa, daqui a uns anos contando esse episódio, e todos nós esperando que a Petrobras se revigore e volte a ser empresa um dia que já chegou a ser. A história vai guardar a fotografia de Vossa Senhoria como sendo a presidente que entregou a Petrobras sofrendo o maior prejuízo da sua história, que entregou a Petrobras tendo um patrimônio, orgulho da população brasileira, desde a campanha do Petróleo é Nosso, a temas de eleições presidenciais. E a fotografia que vai aparecer talvez seja menos a do senhor Gabriele, que seguramente tem muito mais responsabilidade em tudo que vem acontecendo, mas fica a presidência conduzida pela senhora como tendo uma grande participação no período de redução de produção, do maior endividamento da empresa, de perda de lucro. Eu deixo aqui para reflexão, sobretudo nós vimos nos momentos finais, quando havia indícios que a senhora sinalizava a vontade de sair, com indícios de que a presidente pedia para ficar. Em outro momento, a senhora, como fez agora há pouco, em um momento mais nobre, reconheceu que a operação de Estado da Lava Jato é algo que faz bem a empresa, e faz bem ao país, mesmo com a discordância do Partido dos Trabalhadores. Mas num desses mesmos momentos de reflexão sincera, a reflexão que a senhora faz quando assume prejuízos de bilhões de reais à Petrobras. Concluindo, deputado. E nitidamente não agradou a presidente da República. A senhora perdeu a confiança na presidente da República ou a presidente da República perdeu a confiança na senhora? Concluiu, deputado? Ok. Bom, segue aqui se a doutora Graça Forte quiser se manifestar, fica a critério dela. Se não, vamos seguir com o deputado Léo Coimbra. Antes, porém, ouvindo a questão de ordem. Um minuto, rapidamente, só registrar, o líder do PT e todos os membros e a deputada que falaram pelo PT têm registrado que a Operação Lava Jato, que o Tribunal de Contas, que as investigações em curso têm o nosso apoio, diferentemente do que foi dito. Okay. Obrigado. Doutora Graça deseja se manifestar? Eu gostaria de muito brevemente dizer que eu deixei a presidência da Petrobras a favor da Petrobras. Eu e os diretores que estavam comigo. Para que a investigação que nós contratamos, e eu falei corretamente o nome dos escritórios, TRW e Gibson, além do próprio trabalho da Operação Lava Jato, fizesse um trabalho com uma outra equipe conduzindo a companhia. Também funcionários de carreira, como os meus colegas anteriores, os meus colegas da diretoria. E o nobre deputado, eu queria apenas fazer uma correção na fala do senhor. Nós batemos todos os recordes de produção. A Petrobras, na minha gestão, bateu todos os recordes da companhia. Produção de petróleo, produção de gás, entrega de gás, geração de energia elétrica, produção de fertilizantes, de refino. E uma empresa, ela não se constrói nos meus 3 anos. Ela se constrói ao longo dos seus 62 anos. Eu tenho a idade quase da Petrobras. Então, nós deixamos uma empresa
melhor em termos de resultados, uma empresa com uma dívida grande, a maior dívida de uma empresa em operação, mas uma empresa com os ativos altamente produtivos. O maior valor de uma empresa está nos seus ativos, na sua capacidade operacional. Não falta uma gota de combustível em lugar nenhum desse país nesse momento. Não falta luz porque não tem gás. Então, eu quero ser lembrada de uma profissional de carreira da companhia que fez o seu melhor, ainda que não tenha conseguido ser a melhor das gestoras, porque aconteceu o fato da descoberta da corrupção. E esse fato trouxe grandes prejuízos ao valor de mercado da Petrobras, certamente. Mas está tudo sendo apurado e o presidente Bendini tem todas as condições de, nos próximos meses, nos próximos 2, 3 anos, de ter uma Petrobras muito melhor do que a Petrobras que eu deixei. Deputado Lelo Coimbra, em seguida a deputada Maria do Rosário. Senhora Graça Fortes, Vossa Senhoria acumulou por quase 2 anos os cargos de presidente e diretora internacional da Petrobras, tem uma trajetória profissional aqui bem comentada e saudada por todos. Ao longo desse período, em especial na presidência, se nós pegarmos o histórico do TCU e da AGU, ao longo desses 10, 12 últimos anos, o volume de auditorias, o volume de questionamentos, o TCU, inclusive, tem 19 procedimentos questionando no STF o procedimento licitatório que a Petrobras faz. Esse procedimento, inclusive, foi questionado pela Petrobras através de liminar, e o mérito dorme na relatoria há 10 anos, sendo que 7 deles nas mãos do ministro Toffoli. Essas questões todas, quando nós conversamos com os membros do TCU, inclusive o ex-presidente José Jorge e outros membros, a informação que nos é trazida é de que conversa com o presidente por parte desses segmentos, conversas com autoridades de poder em Brasília neste momento, conversa na Petrobras, todos eles foram e são useiros e vezeiros em dizerem que todo mundo estava com isso no radar. E o TCU, especialmente no seu radar de órgão controlador. Como é que uma empresa que foi premiada, que tem o brilho que todos nós reconhecemos e a informação meritocrática da premiação que foi recebida pela empresa, a senhora em especial, a empresa que entra em mercados que são exigentes, como foi o caso do mercado americano, e que não tem instrumento de compliance claro para poder se proteger, como é que uma empresa com tanta coisa à volta parece que tem um shadow gabinete? Tinha uma presidência, uma diretoria e um shadow, um gabinete sombra ao lado operando. Eram 2 empresas operando, uma em sistema de vaso comunicante com a outra, sem que a empresa formal tivesse conhecimento. A senhora vai responder, eu sei disso, que a senhora desconhece esse procedimento, porque isso veio de fora para dentro. Mas como é que é compreensível, a senhora como executiva, compreender o que é justo isso que representa uma gestão, uma estrutura de poder de uma empresa com essa responsabilidade e com esse resultado? Nós podemos dizer, então, ilustre deputado, que existiam vários gabinetes, porque todas as auditorias da Petrobras, ao longo dos anos, as auditorias independentes, elas não captaram esse grave problema de corrupção dentro da companhia. As auditorias da Price, como eu disse, até no 2º trimestre desse ano, até o dia 8 de agosto, ela aprovou o nosso balanço do 1º trimestre, do 2º trimestre, depois veio a Operação Lava Jato e aí nós tivemos que rever a nossa forma de apresentar esse balanço, que é o que o nosso presidente está fazendo agora. A Price, antes da Price, a KPMG, antes da KPMG, a outra auditoria, né? Então, todos esses sistemas de controle não foram suficientes, não foram capazes de identificar a corrupção na dimensão que ela se deu dentro da companhia. Mas nós estamos imbuídos de recuperar essa companhia, isso é um dever, e estamos fazendo uma investigação interna como independente, como eu disse, os escritórios, os nomes que eu dei, eu acabei de saber que estão corretos, TRW e Gibson, americano, e eu tenho certeza que nós vamos recuperar essa companhia. Na companhia,
Eu garanto ao senhor que nesses últimos 3 anos existia uma só companhia, e eu tenho certeza que se o Gabriel estivesse aqui, ele diria também que era uma só companhia, mas eu estou falando daquilo que cabe a mim. Nós passamos a ter reuniões de diretoria 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. Antigamente, antes da minha chegada como presidente, apenas na quinta-feira. Nós estávamos permanentemente juntos, fizemos vários movimentos concatenados e abrimos uma série de comissões internas de apuração que certamente nos auxiliam e nos auxiliarão muito, mas não fomos capazes de captar a corrupção na empresa. Não fomos capazes. Nem nós, nem a ouvidoria, nem a auditoria e nem as empresas contratadas para isso. Ok, com a palavra a deputada Maria do Rosário e em seguida a deputada Elisiane Gama. Obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor e o relator, os colegas, e especialmente a Graça Foster, e dizer que esse seu pronunciamento, ele fortalece a admiração que tenho pela senhora, pelo trabalho realizado, pela gestora, pela mulher que se apresenta aqui como petroleira, por ser a primeira mulher a comandar uma petroleira no mundo e uma grande empresa que é a Petrobras, mas também porque no seu depoimento a senhora estabeleceu aqui, com toda a clareza e dedicação, tudo aquilo que foi necessário esclarecer e receber o respeito de colegas aqui de diferentes partidos. Eu considero que isso é muito importante, porque a senhora declarou aqui que é 1000 vezes Petrobras, que tem esse profundo vínculo que é de vida. E nós estamos aqui com o mesmo sentimento que a senhora, o sentimento de que a Operação Lava Jato possa nos levar a algo melhor. Nós acreditamos no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Quando enfrentamos aquelas situações que são apresentadas como em exceções demonstradas, vazamentos seletivos. Isso nós não gostamos, mas sabemos que dentro da Polícia Federal e da Operação Lava Jato também provavelmente não gostem. O fato, minha querida Graça Foster, é que Vossa Senhoria recebeu uma missão e em 3 anos bateu o recorde de produção de óleo, gás, fertilizantes. A capacidade de refino cresceu, a empresa cresceu e daqui a alguns dias a Petrobras vai receber novamente um grande prêmio internacional. E isso pertence à senhora, pertence ao Brasil, pertence à Petrobras. Mas nós aqui temos que combater 2 tipos, ora de aproveitadores, ora de ideólogos. Aproveitadores ou ideólogos? Para os ideólogos, nós temos que respeitar aqueles que têm posição contra o Estado, contra a atuação pública, contra a gestão do Estado que age sobre a economia, induzindo o desenvolvimento, como o presidente Lula e a presidenta Dilma produziram. Mas há também aproveitadores. Nós combatemos a corrupção, bancada do PT inteira aqui. Não temos pacto nenhum com corruptos, mas também combatemos aqueles que querem encerrar o regime de partilha, que querem retirar da Petrobras a capacidade dela atuar. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Em 97, o então deputado Aécio Neves falou que chegaria um dia que a Petrobras deveria ser privatizada. Vossa Senhoria acredita que chegou o dia da Petrobras ser privatizada? O Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, ele afirmou que a Petrobras não demonstra a capacidade de explorar a imensa reserva petrolífera que é o pré-sal. A senhora acredita que a Petrobras não tem capacidade de ela gerenciar e explorar a reserva petrolífera do pré-sal? Estes ideólogos, esses não são. Eu não os tenho como aproveitadores porque eu respeito, mesmo os meus adversários políticos, mas eles são ideólogos da privatização. E nós não queremos que a corrupção seja usada como um discurso da antessala da privatização. Nós queremos um Estado ativo, porque sem o Estado no Brasil não há desenvolvimento para os brasileiros. E sem a Petrobras pública, nós não teremos sem o regime de partilha, quero dizer que considero um avanço, nós teremos mais dificuldades. Então a minha pergunta para a senhora é: qual seria o impacto para o país e para a Petrobras se aprovado, por exemplo, o projeto do PSDB, do deputado Jutaí, de revogação do regime de partilha? Qual seria o impacto para o domínio tecnológico nacional, para o conteúdo nacional, para o conjunto da indústria nacional e para o Brasil, se hoje revogássemos totalmente, como o PSDB propõe, um regime de partilha, que é o
que eles utilizam hoje. Falam apenas no combate à corrupção, no qual nós nos associamos a vocês, querido presidente Itamar Baçaí, no combate à corrupção, mas nós não podemos estar associados na privatização da Petrobras. Senhor presidente, se o senador Aécio aqui estivesse, ele faria uma correção nessa fala. Ela não citou que ele disse recentemente, está gravado, que é a restatização da Petrobras. Presidente, eu cito apenas, senhor presidente, para citar o Diário Oficial, Diário da Câmara dos Deputados, de 19 de março de 1997, à disposição na página da Câmara, página 7311, depoimento do então deputado Aécio Neves, reiterado, quando candidato a presidente da República. Vamos ouvir a doutora Graça Foster. Bom, meu respeito a Maria do Rosário, nossa querida deputada, meu respeito ao senador Aécio Neves. Privatizar a Petrobras e deixar os corruptos lá dentro não faz sentido. Manter a Petrobras uma estatal com corruptos também não faz sentido. Eu entendo que a Petrobras ela deva continuar sendo uma empresa estatal, para que a gente possa dizer sim que a gente leva a gasolina lá na cidade de Anamã, pagando para levar a gasolina lá dentro, pagando para levar o diesel lá para a cidade, lá no interior do Amapá, seja onde for, mas também a gente cobra mais caro em São Paulo. Então, essa é a Petrobras que eu vejo, uma Petrobras estatal, competitiva sempre, com poder de fazer gestão dos seus negócios. Eu acho que o contrato de partilha é um contrato adequado por conta do volume de óleo que nós temos no pré-sal. Eu não tenho a menor dúvida, talvez para mim o que eu possa falar com mais tranquilidade aqui é sobre a competência da Petrobras de produzir o pré-sal, porque 738 mil barris por dia foi o recorde que nós batemos outro dia desse. E eu fiquei toda orgulhosa também, recentemente, há semanas atrás, que nós fizemos 3.077.000 barris de óleo equivalente de produção, no Brasil. E 90 e tantos por cento, talvez esteja exagerando um pouquinho, vem da Petrobras. Então dá certo sim. É preciso gerenciar, é preciso acertar a gestão da companhia. A Petrobras tem que poder fazer seu trabalho competitivo e muito em breve nós vamos devolver a Petrobras, uma Petrobras com mais resultado, porque os ativos da Petrobras são muito bons. Nós temos 13 refinarias e agora mais 2. Nós temos 15 mil quilômetros de gasodutos e oleodutos, 160 e tantas plataformas, navios, plantas. Quer dizer, são ativos muito ricos e o Brasil e a Petrobras sabem operar muito bem. Obrigado. Muito bem. Com a palavra a deputada Elisiane Gama, em seguida o deputado JHC. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares, doutora Graça Foster, considerando o tempo, vou fazer 3 perguntas de forma mais específica. Primeiramente, doutora Graça, referente à Lei 8.066 faz a previsão de um instrumento que é o Performance Bond, uma espécie de seguro-desempenho. Eu pergunto à senhora se no regulamento da Petrobras também prevê a aplicação desse dispositivo e se prevê, se foram aplicados aí na Comperj, Abreu e Lima, refinarias Prêmio 1 e 2, na região nordeste do estado, na região nordeste brasileira, Maranhão e Ceará. E também se foi utilizado nas empreiteiras, aí o Clube das Empreiteiras, ou os meios de comunicação, inclusive, tem chamado Clube do Bilhão, que são essas grandes empreiteiras, o TC, o Odebrecht, Mendes Júnior, enfim. A outra pergunta que eu faço à senhora, que é referente ao repasse do controle acionário da Triunfo pelo valor de 100 milhões de dólares, que foi avaliado por uma consultoria, a Cal Consultoria, em detrimento de 3 avaliações feitas por 3 bancos reconhecidos, como Bradesco, Santander e Pactual, que nessas avaliações desses 3 bancos, os valores eram aí variados entre 237 milhões e 422 milhões.
E ainda, porque a Petrobras aceitou como esse pagamento apenas ações preferenciais, que são as ações que acabam não dando direito a voto. A outra pergunta, na perspectiva ainda das refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2, doutora Graça, quero dizer a Vossa Senhoria de que na região Nordeste a população não tem uma boa imagem da senhora, exatamente porque foi durante sua gestão que nós tivemos a suspensão das refinarias. Pergunto à senhora por que da suspensão dessas refinarias, porque inclusive os projetos não foram protocolados na ANP, e qual a real motivação da suspensão dessas refinarias. E por fim, quando a senhora entrou aqui, a senhora veio cortejada inclusive por vários parlamentares do PT. Durante as exposições que são feitas, todos reconhecem a sua competência, a sua forma de gestão. A senhora, como única mulher petroleira, todos já destacaram isso, importante na sua carreira, chegou, pelo que se percebe, por méritos. Ao mesmo tempo, nós temos acompanhado, eu queria inclusive nesse parêntese, fazer um parêntese, para que a senhora nos fizesse uma exposição muito melhor de como se dá as contratações e as demissões. Porque em um dado momento a senhora falou de que teve a indicação do Barusco como um dos técnicos para a Sete Brasil. Em outro momento a senhora colocou... Para concluir, doutora Luiziane. Eu vou finalizar, presidente, que a senhora não teria poderes nem de demitir e nem de admitir, quando questionada acerca da saída do Renato Duque, Zelada e Paulo Roberto Costa, quando da sua posse da presidência da Petrobras. Eu pergunto à senhora faz uma frase que eu acho que é a frase bem clara e que sairá dessa audiência de hoje, quando a senhora fala que a Operação Lava Jato faz bem à Petrobras, numa demonstração clara do seu empenho, da sua dedicação de combate à corrupção, mesmo dentro da Petrobras. Finalizando, eu pergunto à senhora vive um dilema entre os princípios éticos que a senhora tem e coloca isso de uma forma muito clara, e as suas posições partidárias diante da posição do PT e que está nesse amaranhado de corrupção que todos nós estamos acompanhando na Petrobras? Deputada, obrigada, presidente. Eu tenho acompanhado a senhora em todas as oitivas que tivemos até então, né? E vejo a sua luta pelo Maranhão, e justa luta pelo Maranhão. O pessoal do Norte não gosta da Graça, porque foi na gestão da Graça. Eu trouxe aqui para a senhora, até eu pedi para o pessoal da Petrobras passar para mim, porque eu agora fico pedindo as informações, demora para chegar e tal, mas a gente, na Prêmio 1, né, nós fizemos ali um investimento de 2 bilhões, né? E tem uma linha aqui de 347 milhões e depois uma de 846. Eu fiz voltar esse projeto da Prêmio 1, principalmente da Prêmio 1, algumas vezes aos Estados Unidos, a Mustang, junto com o diretor da época, o Cossenza, para que otimizasse esse projeto, reduzisse o espaço que estava sendo ocupado. Eu não sou uma profissional na área de refino, mas para que a gente viabilizasse essa refinaria, né? Que a gente fizesse. E não dava resultado, não dava, e volta o projeto, e gasta mais dinheiro, e volta o projeto, e gasta mais dinheiro. E fui buscar a Sinopec, uma empresa chinesa, fui à China 2 vezes, a busca da Sinopec para fazer a parceria, para estar conosco. E em dezembro desse ano agora, a Sinopec disse que não, que ela não faria a refinaria conosco. E o Conselho de Administração, ele aprovou a refinaria com sócios. Então, tem 3 questões. A necessidade de melhoria ainda desse projeto, a necessidade de nós acharmos um sócio, e o que é mais importante, que haverá demanda futura para esse refino. Então, eu saldo a senhora na insistência de continuar buscando um resultado para essa refinaria. Ela pode ainda acontecer? Hoje, a Petrobras não tem recursos para isso, por conta da financiabilidade da companhia, porque nós não temos acesso ao mercado hoje, porque não temos um balanço auditado, mas teremos. O presidente Bendini está trabalhando para isso. O mercado
o nosso parque de refino, nós conseguimos otimizar o nosso parque de refino, estamos dando conta da demanda com o refino que nós temos, mas há uma projeção de que a demanda vai crescer. Então, se a demanda cresce, a esperança permanece. E se a economia cresce, o consumo cresce, nem tudo está perdido. Mas, neste momento, o que eu fiz foi investir mais no meu projeto melhor e não fazemos porque não temos sócios e porque não temos dinheiro para fazer. Esse é que é o ponto principal. Eu tenho aqui uma tabelinha, depois eu dou para a senhora do que a gente investiu. Eu vejo a senhora perguntando nas oitivas e tal, então ela está aqui bem explicadinha, eu vou tirar daqui e vou lhe passar. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Agradeço. Mas há outras perguntas que eu fiz. Eu fiquei tão preocupado em responder essa pergunta e que eu... não precisa repetir, que eu já lembrei. Que ela é muito importante, essa pergunta. Eu não vivo dois mundos. Eu vivo... Não tenho dois princípios. Meu princípio é da ética. Meu princípio foi deixar a Petrobras. A minha carreira foi interrompida por mim. Os meus colegas diretores interromperam suas carreiras como diretores porque nós entendemos que a investigação na Petrobras ela seria muito mais transparente sem a nossa presença. E por isso nós saímos da companhia. Então eu não vivo isso. Eu saí da Petrobras chorando e rindo, né? E, lógico, sinto saudade, sinto falta dos meus colegas, falta daquela adrenalina toda, mas eu tenho essa oportunidade que me foi dada aqui de falar com vocês, mas eu não vivo esses dois mundos, essa dicotomia entre o certo e o errado. Acerca do reparto. Deputada Elisiane, eu queria pedir compreensão a Vossa Excelência, eu preciso fazer um comunicado e um apelo, da mesma forma, aos oradores que ainda estão por falar. A senhora Graça Foster, ela tem o último voo hoje, dela é às 18h18, então houve um apelo para que a liberássemos às 17h10. Então nós temos ainda 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e temos aqui, pelo que eu olhei, dos parlamentares que estão presentes, 10 parlamentares. Então, deputado JHC, o deputado Silas Câmara, o deputado Ivan Valente, deputado Edio Lopes, deputado Pracidelli, deputado Florence, deputado Félix Mendonça, deputado Carlos Andrade. E ainda o deputado Nilson Leitão como os não membros. Então, nós temos aqui 10 parlamentares inscritos. Então, eu gostaria de fazer... Considerando... É que ela não respondeu só uma, presidente. Dá triunfo, doutora Graça. Vossa Excelência encaminha a pergunta e eu não tenho dúvidas que a senhora Graça Foster... não Essa é rápida de uma frase. Presidente, como dela responder uma frase... Uma frase. Eu não estava na Petrobras na época da aquisição da Triunfo. Presidente, eu estou inscrito. Eu tinha várias considerações a fazer, mas considerando o apelo de Vossa Excelência e o bom senso, eu vou retirar minha inscrição. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência. A título de contribuir com o andar dos trabalhos, eu ouso sugerir a Vossa Excelência, com a concordância dos deputados que ainda restam, falar que nós pudéssemos fazer em bloco. Assim nós economizaríamos tempo e a depoente poderia responder mais sintetizado. Deputado Ivan. Presidente, só para anunciar a Vossa Excelência, eu falei com o deputado Embaçaí, eu vou agregar o meu tempo de líder à minha fala aí. Eu já fui informado e atenderei Vossa Excelência no tempo regimental. Nesse sentido, eu preferiria que houvesse a possibilidade da resposta, não vai ficar exato. No tempo de liderança, Vossa Excelência não pode inquirir, Sim, Vossa Excelência só mas pode eu vou falar. fazer no tempo de membro, sem nenhum problema. Pronto, senhor presidente. Pois não, deputado Cid. Presidente, eu estou aqui desde as 9 horas da manhã, aqui nessa comissão. Nas últimas 3 reuniões, o critério da reunião da CPI é 6 sub-relatores, ou 5, não sei. 5. Os titulares dos requerimentos. Não, darei a palavra a Vossa Excelência. As lideranças inteiras e depois os membros. Amigo, isso é impraticável. É melhor sair, fazer uma CPI só de líder, sub-relator, porque não tem sentido. Não tem sentido. Eu acho uma falta de respeito porque é membro da CPI. Para que membro? Faz uma CPI só, com sub-relator e líder. Pronto, acabou-se. Tem mais.
deputado Silas, fico realmente, entendo o apelo de Vossa Excelência, mas eu tenho que cumprir aqui o regimento. Então, eu fiz um apelo, o apelo não está atendido, vamos dar seguimento da forma como estamos. Deputado JHC, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, eu prometo ser breve também. Senhora Graça Foster, desde já agradecer pelo comparecimento e colaborar também com essa CPI. E agradecer esta comissão também por ter aprovado, na última reunião, um requerimento de minha autoria, que justamente ele solicita todas as auditorias, né, feitas pela Petrobras e pelas suas subsidiárias, já que a própria depoente disse que a Price, que é contratada pela Petrobras, avalizou sem ressalvas as contas da empresa a respeito do primeiro trimestre ainda de 2014. Então, por isso, é necessário que nós tenhamos agora, depois também, essas novas auditorias, para que esta comissão possa se debruçar e também dar o seu parecer sobre ela. Nós temos aqui, no último depoimento, eu gostaria só depois, se vou ser breve, enfim, iria destrinchar, mas eu posso colocar de forma genérica, e perguntar se a senhora confirma tudo o que já confirmou também, em outra oportunidade, aqui na CPMI, né, em relação a Abreu e Lima, Passadena, a SBM Offshore, a Diretoria de Gás e Energia, e em relação também à ex-funcionária, né, a Venina, enfim, sobre as suas declarações. Então, eu deixo e faço, né, a pergunta se a senhora confirma. Outro caso que eu trago aqui também é sobre Luiz Eduardo Carneiro. Enfim, ele foi ex-presidente da OGX, né, da combalida petroleira Eike Batista, e aqui, como já foi noticiado, o Carneiro seria o candidato preferido, né, da senhora. Ele se tornou presidente da OGX quando a companhia ainda prometia se tornar uma mini Petrobras. Então, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse falar, né, sobre como se deu essa indicação de Luiz Eduardo Carneiro, qual foi o seu grau de influência e também em relação, para concluir, senhor presidente, o senhor Eduardo Musa também, já que no depoimento de Barusco, né, ele fala aqui que Musa, diretor de participações da empresa, era chamado, né, de Casa 2, ou seja, Barusco, enfim, ele próprio declarou que o Vacari, né, tinha estabelecido uma divisão e ele ainda considerava dessa forma injusto. Então, todos os assuntos que a senhora já deve conhecer. Então, como nós sabemos, o Eike Batista foi uma das figuras, né, que andou pelos corredores e deu um golpe de marketing no povo brasileiro. Para concluir, conseguiu, presidente, de certa forma, lesar o povo brasileiro com as suas relações suspeitas, né, que teve com o governo, conseguido aí ganhar notoriedade e construir um castelo de areia. E esta pessoa que é responsável hoje, que era responsável à época, eu gostaria de saber da senhora Graça Foster por que escolher esta mesma pessoa, que depois essa mesma empresa faliu, ou seja, foi às ruínas, o porquê de escolher esta pessoa, ou então se houve participação para estar hoje na Sete Brasil. Eu sei que é um conselho que indica, mas qual foi o grau de participação na indicação dessas duas pessoas, o Eduardo Musa e também do presidente Luiz Eduardo Carneiro. Muito obrigado, presidente. Eu respondo agora? Bom, a pergunta que o senhor me fez sobre se eu confirmo tudo, né, do que disse na CPI, na CPMI, foi levantado aqui uma questão com relação a projetos da RENEST, projetos de Comperj, e eu disse, inclusive, que após a CPMI, a CPI, nós abrimos comissões internas de apuração, que deu para nós novas informações. Então, também vieram as delações premiadas, depoimentos.
Então, eu fico muito preocupada de dizer de forma ampla que eu confirmo tudo, né? Nós tivemos novas informações que nos trouxeram aprofundamentos. Com relação ao Carneiro, ele foi para a OGX, eu acho, bem no final da OGX, né? Então, ele foi quase que como um socorro, ele foi chamado para a OGX quase como aquele que vai dar, sabe, a última abraçada para levantar o cara que já está ali já com água no nariz, né? Então, eu tenho uma excelente impressão do Carneiro. Ele foi uma indicação do nosso diretor de exploração e produção, do Formille, que foi meu diretor, fomos da diretoria colegiada juntos. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, o Carneiro, e eu endossei a indicação do Formille e a diretoria aprovou uma lista tríplice o nome do Carneiro. Até onde sei, na 7 é um trabalho difícil, mas ele está fazendo o que ele pode, um trabalho bastante difícil nesse momento em que ela passa por dificuldades financeiras. Agora, o senhor Eduardo Musa, eu não sei quem contratou. Deve ter sido uma contratação direta da 7 Brasil na sua primeira versão, porque não foi indicação da Petrobras. Dando seguimento, deputado Silas Câmara. A Celeste tem até 3 minutos. Senhora Graça Foster, eu observei desde o início o seu depoimento. E eu me somo aos deputados que acham que uma funcionária de carreira que começou como estagiária e chega a presidenta de uma empresa como Vossa Senhoria chegou, é uma pessoa que tem todos os requisitos para ser uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa esforçada, uma pessoa honesta. Mas tem uma informação que a senhora respondeu a um deputado que me chamou a atenção. A senhora disse que a senhora foi indicada pela presidenta Dilma para a diretoria de gás, depois promovida a presidenta. E quando perguntado se a senhora tinha conhecimento sobre que partido indicou os diretores da sua presidência, a senhora disse que não tinha conhecimento. Como é que uma pessoa que é linkada ao cargo de direção, por uma mobilização política, ignora que as outras diretorias que desdobraram-se no escândalo, no maior escândalo do mundo, em termos de desvio de recurso público, não reconhece ou não tem conhecimento de que os seus diretores, esses que estão envolvidos nos escândalos, têm ligação com o PT, com o PMDB, com o PP e etc. Então, a minha pergunta é, a composição da sua diretoria, quando presidenta, a senhora tinha conhecimento de quem e que partido indicou essas pessoas para o Conselho para serem aprovadas e linkadas a presidente? Essa é uma pergunta. No final, a senhora pode responder todas. A segunda pergunta que eu lhe faço é de caráter pedagógico mesmo. Que conselho ou o que seria prudente fazer na Petrobras para que questões como essas que aconteceram na Petrobras nesse momento, conforme a senhora disse, não ficasse mais fora do controle, da percepção de quem preside, de quem dirige ou dos órgãos de controle? Porque o que existe na Petrobras hoje é algo fenomenal, ninguém identificou. Nós estamos falando de 1 bilhão, não é R$1 milhão, que se fosse era absurdo, ou R$1, é R$1 bilhão que foram desviados e ninguém atribui isso a ninguém. Por último, lá no Amazonas, eu estou formando aqui uma frente parlamentar, inclusive o deputado Édio está aqui, acabou de me falar sobre a questão do potássio. Enquanto a Petrobras sofre um desvio desse montante, lá no Amazonas tem uma jazida de potássio, tenho certeza que só tem conhecimento, que é considerada uma das maiores do mundo, se não a maior, e não se consegue que aquela jazida de potássio, de silvinita, que poderia ser para o Brasil, que depende de países que não o Brasil, para poder desenvolver essa tecnologia ou esse componente importante para... Para concluir, deputado.
as fábricas de adubos no Brasil, enfim, etc. E a senhora sabe me informar alguma coisa sobre prioridade? Porque eu termino já no raciocínio, presidente. É 1 segundo, 2 segundos no máximo. Preste bem atenção. Início de construções que foram feitas no Maranhão, no Ceará, anunciadas, investimentos de 3 bilhões jogados fora na parte de planejamento, foram pelo ralo, e um investimento como aquele, por exemplo, e a senhora foi presidenta da Petrobras há pouco tempo, não foram priorizados. Eu queria saber sobre isso. Deputado, muito obrigada pela sua pergunta, todas elas, mas em especial a primeira pergunta que o senhor me faz. Eu fui indicada para ser diretora de Gás e Energia pela presidenta Dilma, pela ministra-chefe da Casa Civil. Fui indicada para ser presidente da Petrobras pela presidenta da República. Indicada a quem? Indicada ao Conselho de Administração, que é quem aprova. Na minha época de diretora, tinham vários outros diretores com indicações que eu não sei de que partido foram. Todos técnicos da casa. Na minha gestão, que começou no dia 13 de fevereiro, eu tive o privilégio e a responsabilidade de indicar os diretores que iriam trabalhar comigo, os diretores com quem eu iria trabalhar. Então, a indicação foi minha. Eu indiquei o Formille, eu indiquei o Cossença, indiquei o Figueiredo, eu indiquei a todos os diretores que lá estavam. O diretor Barbaça, diretor financeiro. Então, a indicação, ela não tem partido. Eu indiquei esses nomes para a presidenta da República, ela conversou com o ministro Mantega apresentou ao Conselho de Administração, que aprovou. Então, são 2 diretorias. Na minha diretoria, que eu tive o privilégio, foram pessoas, meus colegas, que eu indiquei. O privilégio e a responsabilidade, porque eu sempre disse, a responsabilidade do que vocês fizerem é minha, da presidente Graça. E isso sempre pesou muito sobre os meus ombros, uma preocupação sempre muito grande, por isso trabalhamos sempre muito juntos e eu confio muito neles. E quando saímos, demos as mãos e saímos todos. Então, essa é uma diferença. Potássio, eu digo que nós temos essas jazidas, é importante, eu sei que esse governo da presidenta Dilma dá muita importância para essas jazidas de potássio, mas em termos de prioridade, prezado, ilustre deputado, a demanda por recursos é muito grande. Eu tive o privilégio de coordenar um projeto desse que o senhor está falando, de Silvinita, no seu estado, no Maranhão, e demanda uma infraestrutura, demanda uma infraestrutura tão grande no Amazonas que o custo é extremamente alto. Então, hoje, se tivéssemos que priorizar, a gente iria para o Maranhão construir a refinaria do Maranhão, porque está mais dentro da linha de negócios da Petrobras. Como é que vamos resolver essa questão da silvinita, do potássio, que é tão importante para o Brasil? É um projeto de governo, certamente que é, porque precisa de muito recurso. Dando seguimento, o deputado Ivan Valente, indago Vossa Excelência prefere primeiro o tempo de liderança ou o tempo para as inscrições? Eu vou falar primeiro como líder por 5 minutos, né? 3 minutos. Como líder é 3 minutos também? 3 minutos então, e 3. Os primeiros 3 minutos eu farei as perguntas nos 3 minutos seguintes. Ok, então Vossa Excelência tem o tempo de liderança do PSOL. Presidente, primeiro eu queria esclarecer uma questão que não pude esclarecer no momento oportuno, quando houve um bate-boca na sua ausência aqui, o deputado Jorge Sola, que os documentos convocando o senhor Fernando Soares, Júlio Camargo e Jaime Oliveira foram protocolados e eram para ter sido votados na terça-feira. E foi colocado também lá onde não houve acordo, na reunião original, e foi protocolada pelo PSOL. Quero deixar isso registrado e não gostei que o PT, inclusive, obstruísse a pauta, com medo de outros requerimentos. Se há acordos aqui, o pessoal não participa, ele quer investigar até o final. PMDB, se é do PMDB, porque tem uma briguinha aqui. Vamos chamar todo mundo e que está no centro. A doutora Graça Foster, na verdade, na minha opinião hoje,
ela talvez seja a pessoa mais rodada em CPI dos últimos tempos, né? Porque ela está aqui, ela já foi a várias reuniões de CPMI, em comissões da Câmara, entende, perguntada e tal, já depois de delação premiada, antes de... Então, ela tem uma excelente contribuição a dar para conhecimento da Petrobras, né? Não há uma acusação sobre ela, formal, e eu acho até, senhora Graça, que tem algumas coisas que nunca serão devidamente esclarecidas, por isso que eu era contra e não convoquei a senhora. Porque eu acho que vai ficar sempre uma pergunta do tipo, como é que da presidência para a pirâmide não se consegue detectar o que fez o senhor Pedro Barusco ou Paulo Roberto Costa e etc., o Duque, é difícil. Então, vai ficar isso no ar, mas não contribui. O problema é que a CPI precisa se centrar nas investigações. Essa que é a questão. E tem muita gente que já está na delação premiada, que tem fatos aí. Ontem, novamente, está aí o senhor Fernando Soares colocado como condenado já, inclusive pelo juiz Sérgio Moro, pela CPI 2009. Depois eu farei uma pergunta sobre isso, a senhora, sobre a CPI 2009, em seguida, no meu minuto final, mas só para fixar a posição do pessoal. Quando votou-se aqui a questão do pré-sal, o pessoal votou 100% estatal na Petrobras, nem a partilha era. Tá? E o PSDB queria, sim, as concessões, porque foi eles que quebraram o monopólio do petróleo no Brasil, e isso está claro, o Aécio Neves era campeão nisso mesmo. Então, mas o PT também fez isso, no campo de Libra, privatizou, nós fomos contra, e etc. E também acho que o público e o privado acham, não, estatal é ruim, privado é bom, está errado. Está aí o senhor Ike Batista que não nos deixa mentir, né? Não só a corrupção, como os erros que estão aí. Por isso eu queria fazer agora, entrando nas perguntas mesmo, presidente, colocar o seguinte, a senhora participou da CPI de 2009, a senhora foi chamada a depor na CPI de 2009, naquele momento? Segunda pergunta, importante, a senhora conhece alguns ou todos esses, como Vossa Excelência foi diretora também, né, várias vezes, esses senhores que estão presos em Curitiba, os diretores das principais empreiteiras do Brasil, a senhora teve contato com eles, frequentavam os corredores da Petrobras? Essa é uma pergunta importante que eu queria colocar também. E, terceiro, a senhora conhece o senhor Júlio Camargo, da empresa Toyo Cetal? Que tipo de negócios foram feitos, se positivamente o seu contato com ele foi feito? O senhor conhecia? Quarto lugar, queria perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência era solicitada por parlamentares. Parlamentares, senadores e deputados procuravam a senhora, tanto como diretora, depois como presidente da Petrobras, que tipo de requisição, que tipo de pedido ou de conversa era feito entre membros do Poder Legislativo e a direção da Petrobras, se isso aconteceu de verdade. Eu entendo que isso é uma questão importante, né? E, em último lugar, eu queria colocar isso, né? A CPI da Petrobras 2009... agora, hoje, no documento de hoje, do juiz Sérgio Moro, diz que foi pago 10 milhões de reais para abafar a CPI da Petrobras e que o ex-presidente do PSDB, o senhor Sérgio Guerra, teria recebido esses 10 milhões para ajudar a abafar essa apuração na época. Quero saber como é que a Petrobras, Vossa Excelência já era da Petrobras, já exercia cargo, até quero saber que cargo Vossa Excelência exercia, como foi recebido isso naquele momento, né? E, finalmente, queria perguntar o seguinte, né? Vossa Excelência, os aditivos que eram feitos, particularmente na refinaria Abreu e Lima, que foram vários, e subscritos pelo senhor Paulo Roberto Costa e tal, como é que a senhora participava dessas decisões, ouvia os seguidos aditivos que multiplicavam o preço da refinaria
de Abreu e Lima, e dando esse escândalo, né? Não só esse, mas vários, de sobrepreço, que depois resulta na grande corrupção que está aí. Finalmente, queria perguntar a Vossa Excelência, qual é a relação, conhecimento que a senhora teve com o senhor Jorge Zelada. Obrigado, presidente. Senhor deputado, da CPI 2009, a minha área já era diretora de Gás e Energia, não teve nenhuma ligação com os objetos, com os eixos dessa CPI, por isso eu não fui convocada, não fui chamada. E quando soubemos, eu pelo menos soube dessa, não sei se 10 milhões, eu não sei se sempre foi esse o número que apareceu, a gente se pergunta como, quem, né, onde, como é que foi isso, e não tem resposta. Esperamos que, e sabemos que a Operação Lava Jato vai trazer as respostas para nós. Não mais para mim, que não sou mais dirigente da companhia, mas para a Maria das Graças, cidadã brasileira, que quer saber sempre tudo o que foi que aconteceu na minha empresa. As empreiteiras, as áreas de negócio, elas são clientes da engenharia, e a engenharia faz os contratos com as empreiteiras. Então eu conheço muitos desses senhores, não pelo nome, todos eles, um ou outro, faço uma confusão que empreiteira que é, se é João, se é Fernando, se é quem. Eu tive, como diretora de Gás e Energia, uma aproximação maior nas obras. Então, tinha que acabar a obra rápido, porque tinha que terminar, porque tinha que gerar receita. E eu fazia reunião com eles, a grande maioria, sempre junto com a engenharia, mas na obra. Então eu queria saber da obra. Nunca a senhora ficou sabendo de um cartel, que existisse uma combinação de preços? Não soube nunca disso. Nunca? Nunca soube. Mesmo a senhora teve com o Paulo Roberto Costa, com o Duque? Nunca, eu não tinha relação com eles, a não ser a relação o Barroso de diretoria. Então, quando o senhor comenta, o senhor fala dos aditivos, eu tenho responsabilidade em todos os aditivos aprovados enquanto eu era diretora. E tudo aquilo que está não conforme, eu devo responder ao TCU, CGU, a quem for, porque é uma diretoria colegiada. Mas não tenho relação com esses senhores de empreiteira. E depois que me tornei presidente da Petrobras, a minha relação com eles aí foi menor ainda, porque eu não tinha obra nenhuma, porque diretor da Petrobras não tem, presidente da Petrobras não tem obra. Então, meu contato era menor ainda com esses senhores. Existem registros de que em reuniões na Petrobras estava presente o senhor Júlio Camargo. Isso aí levanta-se e verifica-se que eu estive em reunião em que esse senhor estava presente, e eu preciso olhar para ver qual é o objeto, mas nunca uma relação da Graça com o senhor Júlio Camargo, sim da diretora, num ambiente de 5, 10, 15 pessoas discutindo um objeto. Então, as relações foram relações formais na companhia. Não tem como você ser diretor de uma área e não ter alguma relação com essas empreiteiras. Relação profissional, isso não existe, né? Senadores e deputados, se eu como diretora e como presidente da Petrobras fui procurada por deputados e por senadores, sim, algumas vezes. E na grande maioria das vezes vai a bancada inteira, né, e vai o senador, ou vai 1, 2, 3 deputados, o prefeito, vai o sindicato, e na grande maioria das vezes as questões são afetas ao Estado que eles representam.